Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Luciana Batista Santos e eu sou professora de Direito Tributário. Leciono em diversos cursinhos preparatórios para concurso na área jurídica, como magistratura, Ministério Público, defensorias, procuradoria, etc. Então, inaugurei esse canal aqui no YouTube para nós corrigirmos questões sobre temas recorrentes aí nas diversas provas de concursos. Normalmente elas giram em torno dos mesmos temas, né? Claro que a depender da organizadora vai ter alguma especificidade, mas giram em torno, em regra, dos temas de teoria geral do direito tributário, tá? Eu vou passar especificamente hoje com vocês alguns itens da última prova da DPU, da Defensoria Pública da União, prova recente, agora de fevereiro de 2015. Vou passar esses temas, alguns itens da prova da DPU, sobre temas recorrentes que vem caindo nessa prova. Fiz uma análise dos concursos da DPU e nós podemos verificar, vamos lá? Na Constituição Federal, o que vem caindo? Espécies tributárias e competência, quais são os tributos e de quem é o poder para legislar. Artigos 145, 147 a 149A. Princípios da legalidade e da anterioridade. Artigos 150, 1 e 3, alíneas B e C. No Código Tributário, atenção para o tema da responsabilidade tributária, artigo 130 a 135. Crédito tributário, causas de suspensão, extinção e exclusão, artigo 151, 156 e 175. E, claro, também, sobretudo, né, a prova organizada pelo CESP, que vem sendo assim na prova da DPU, é importantíssimo vocês saberem jurisprudência, sobretudo a jurisprudência simulada do Supremo e do STJ, as súmulas vinculantes do STF, porque temos várias súmulas vinculantes em matéria tributária, ok? Então, atenção máxima para essas súmulas do Supremo e do STJ e as súmulas vinculantes do STF. Beleza, vem cá. Então, eu vou começar agora a analisar alguns itens com vocês sobre... Eu reuni alguns itens das provas, as últimas provas da DPU, em torno de um assunto comum recorrente nas provas, tá? Nos últimos concursos. Que assunto é esse, Luciana? Princípio da anterioridade. Então, antes de nós avançarmos na análise de cada item, nós vamos aqui recordar alguns aspectos gerais sobre o princípio da anterioridade, tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Constituição Federal, quando eu falo em princípio da anterioridade, este princípio da anterioridade, ele está expresso no artigo, princípio da anterioridade, expresso no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. A Constituição nos diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios exigir tributo no mesmo exercício financeiro, quer dizer, no mesmo ano em que tenha sido publicada a lei. Grifa para mim na Constituição, publicada a lei. O marco temporal para você é a publicação da lei. E também não pode ser exigido o tributo sem observar um prazo mínimo de 90 dias, é a linha C do artigo 150, inciso 3. Um prazo mínimo de 90 dias, a contar também, grifem, da publicação da lei, ok? Então, o que nós chamamos de anterioridade de exercício, não pode ser exigido o tributo no mesmo ano, no mesmo exercício em que publicada a lei que instituiu, criou ou aumentou esse tributo, e também não pode ser cobrado sem observar um prazo mínimo de 90 dias, o que nós vamos chamar de anterioridade nonagesimal, noventena. Tem caído nas provas o seguinte termo, anterioridade mitigada, tá? Nonagentídio, nossa, que nome feio, né? Vão anotar? Nonagentídio, ok? Então, para se referir a este prazo mínimo de 90 dias. Enfim, a regra deve-se observar, então, exercício seguinte com um mínimo de 90 dias, quando estivermos tratando da instituição e do aumento de tributo, porque pensem comigo, quando institui ou aumenta um tributo, há um aumento da carga tributária, claro, há um agravamento da situação do sujeito passivo.
Então a Constituição, o que ela deseja? Ela deseja nos dar segurança jurídica, que tenhamos um prazo, né, até o ano seguinte, um mínimo de 90 dias, para conhecer, para se adequar à nova tributação. Então, em nome da segurança jurídica, da confiança nas relações com o fisco, da previsibilidade nas relações com o fisco, há a previsão do princípio da anterioridade na Constituição, considerado cláusula pétrea pelo Supremo. Agora, atenção, meus amigos, anotem aí. Quando é que o princípio não se aplica? Quando é que o princípio não se aplica? São as exceções? Não, ainda não. Daqui a pouco a gente chega lá. O princípio, ele não vai se aplicar, ele não foi pensado para quais situações? Para extinção e redução do tributo. Pegadinha de prova. Às vezes eles cobram na questão que o tributo foi reduzido e te perguntam a partir de quando a lei pode ter eficácia, a aplicação. Porque o princípio da anterioridade não diz respeito à vigência, ele diz respeito à eficácia, à aplicação da lei. Mas o tributo, se foi reduzido, então é benéfico para o sujeito passivo, não é isso? Então não há que se falar em anterioridade. Vão anotar? Vamos lá. Então não se aplica na extinção / redução do tributo. Quando é que também não se aplica o princípio da anterioridade? Vem comigo aqui. Quando se altera o prazo de vencimento do tributo. Quando há uma mera alteração no prazo para pagar, digamos, o ICMS no seu estado, de acordo com a norma estadual, ele vence todo dia 30 de cada mês. Aí vem uma nova norma, aliás, prazo nem é matéria sob reserva de lei. Vem uma nova norma e diz que o ICMS vai vencer no dia 20. Então, alterou o prazo do dia 30 para o dia 20. Isto aumentou o ICMS? Claro que não. Instituiu o ICMS? Óbvio que não. Então, não há que se falar em anterioridade quando se altera simplesmente o prazo. Súmula do Supremo. Súmula 669 do Supremo sobre este assunto. E fechando, também quando há uma mera prorrogação da cobrança sem aumento. Então, se um tributo é majorado e nesta majoração o legislador definiu um prazo para que vigore esse aumento. Digamos, esse aumento vai vigorar durante um prazo de 1 ano. Aí, chegando no final, digamos, no término desse prazo de 1 ano, então o tributo deveria ser reduzido, né? Porque ele foi majorado para valer durante 1 ano. Então ele deveria ser reduzido ao final desse ano. Pois é. Aí vem uma nova lei e prorroga este aumento para mais um período, digamos um período de 1 ano. Então, para o Supremo, houve uma mera prorrogação do prazo, sem aumento. Então, se a alíquota era de 15, passou para 20, ia durar 1 ano a alíquota de 20, e foi prorrogada por mais 1 ano, não está aumentando o tributo, está simplesmente o quê? Prorrogando a cobrança. Então, quando há uma mera prorrogação, isso acontecia, sabe, muito na CPMF. Então, para o Supremo, quando há uma mera prorrogação do prazo, não há que se falar em anterioridade. Vamos anotar? Jurisprudência do Supremo sobre isso. Vocês querem uma referência? Vamos lá. Jurisprudência do Supremo sobre isso. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário. 584-100 de São Paulo. Ok? Sobre essa questão da prorrogação do tributo. Muito bem. Agora, quais são, Luciana, as exceções? Porque sempre são cobradas as exceções. Então, vamos anotar. Existem as exceções ao princípio da anterioridade de exercício, tributos que não têm que aguardar o exercício seguinte, e existem as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, tributos que não têm que aguardar o prazo de 90 dias. Tudo bem? Então, exceções à anterioridade de exercício, exceções à anterioridade nonagesimal. Então, vou ter que fazer 2 tabelas com vocês. Estamos juntos? Me acompanha então, vamos lá. 2 tabelas quanto às exceções ao princípio da anterioridade. Então, vamos começar pelas exceções ao 150, inciso 3º, a linha B.
claro que esse dispositivo é da Constituição Federal, ok? Deixa eu anotar aqui melhor para vocês. Constituição, claro. O princípio é constitucional, então a exceção está na Constituição. Quais são as exceções ao princípio da anterioridade de exercício? Vamos começar pelo 150, parágrafo 1º da 150, parágrafo 1º da Constituição, primeira parte. Primeira parte. Então, tributos que não precisam aguardar a regra do exercício seguinte. Quais são eles? Imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Os 4 impostos federais, há ali 4 impostos da União, com caráter predominantemente extrafiscal. A finalidade principal não é arrecadatória, e sim estimular ou desestimular comportamentos. Imposto sobre a importação e exportação relacionados ao comércio exterior, estimular ou desestimular a importação ou a exportação de determinado bem. Lembrando que o IPI também incide na importação, além de incidir internamente na saída de produtos industrializados. E o IOF, aqui por último, é um imposto também regulatório, mas regulatório do mercado financeiro, ok? Então, avançando, os tributos que podem ser instituídos em virtude de guerra, iminência de guerra, calamidade pública, empréstimo compulsório do 148, inciso 1º. Empréstimo compulsório é tributo da União, que pode ser instituído em caso de guerra externa, iminência de guerra externa e calamidade pública. Pela situação extraordinária, ele também é exceção à anterioridade de exercício. Continuando, 154, inciso 2, todos os artigos da Constituição. Estamos ali diante do imposto extraordinário de guerra. O imposto instituído em virtude de guerra externa, iminência de guerra externa e calamidade, guerra externa e iminência de guerra externa. Calamidade pública não, ok? Calamidade pública só o empréstimo compulsório, já falei. Então, repetindo, 154, 2, imposto extraordinário de guerra, guerra externa e iminência de guerra externa. E para a gente concluir as exceções à anterioridade de exercício, vou colocar aqui 3 artigos que não estão no 150, 3 exceções que não estão no 150, parágrafo 1º, tá? Por isso que eu dividi aqui só para vocês visualizarem melhor. 195, parágrafo 6º da Constituição, são aquelas contribuições de custeio da Seguridade Social, que só tem que observar 90 dias. Avançando, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição. O que nós temos aqui? A chamada CID combustível, contribuição para intervir no domínio econômico, incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo, gás natural, álcool combustível e seus derivados. Sua alíquota, quando restabelecida, porque o executivo pode reduzir e restabelecer. Quando restabelecida, é um aumento, é claro. Se reduziu e depois restabeleceu, quando restabelece, é um aumento. Não precisa aguardar o ano seguinte. E por último, o ICMS 155, atenção, hein? Olha só que tipo de ICMS é esse. 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, também, claro, da Constituição. É o que a gente chama de ICMS de incidência monofásica. Incidência numa única fase, incidência numa única etapa, sobre combustíveis a serem definidos em lei complementar, tá? Então, esse ICMS, muito específico, não é? O ICMS de incidência numa única etapa sobre combustíveis a serem definidos em lei complementar. 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, também é exceção à anterioridade de exercício. Agora, rapidamente, vamos relembrar quais são as exceções à anterioridade nonagesimal. Então, vamos lá. Exceções, deixa eu colocar aqui em azul,
exceções ao 153C, ok? Então, só para relembrar, não tem que observar os 90 dias, beleza? Todas as exceções ao 153C estão no 150, parágrafo 1º, segunda parte, tá? Segunda parte do 150, parágrafo 1º. Esse mínimo de 90 dias veio com uma emenda à Constituição, né? A emenda 42, e quando ela introduziu esse mínimo de 90, ela também trouxe as exceções a esse prazo de 90, e todas as exceções estão reunidas no artigo 150, parágrafo 1º, segunda parte. Tudo bem? Quais são essas exceções? Vem comigo. Imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, impostos regulatórios. Agora entra aqui, atenção, imposto sobre a renda. Então, imposto sobre a renda não precisa aguardar 90 dias. Vem comigo aqui, em comparação à tabela anterior. Então, não há na tabela dos 90 dias, da exceção aos 90 dias, o IPI. Então, o IPI tem que aguardar 90. E por último aqui, dos impostos federais, o IOF. Também não tem que aguardar 90 dias. Os tributos de guerra, empréstimo compulsório de guerra externa, iminência de guerra e calamidade pública, 148, inciso 1. E o imposto extraordinário de guerra, 154, inciso 2. Tá? Guerra externa, iminência de guerra externa. Aqueles tributos que aparecem aqui, contribuição para a Seguridade Social, CID combustível, ICMS monofásico sobre combustível, tem que aguardar 90 dias, ok? Não aparecem na próxima tabela, tudo bem? Então, vou colocar assim, 90, tá? Para vocês terem essa noção. Eles não aparecem como exceção ao prazo de 90. O que vai aparecer como exceção ao prazo de 90? Para a gente fechar essa tabela e passar aos itens da questão. Alteração na base de cálculo, grifa para mim, base de cálculo, não é alíquota, beleza? É a grande pegadinha das provas, não é alíquota. Alteração na base de cálculo do IPTU e do IPVA. IPTU e IPVA. Então, se houver um aumento desses tributos pela base de cálculo no final do ano, já pode aplicar em 1º de janeiro, porque não precisa aguardar 90 dias. Tudo bem? Então, vimos aí as exceções, a anterioridade de exercício, a anterioridade dos 90 dias. Então, vamos à análise dos itens da questão. Vem comigo. Se devido à necessidade urgente, a União instituir empréstimo compulsório para custear investimento público de relevante interesse nacional em determinada data, nesse caso, devido ao princípio da anterioridade, a aplicação do referido tributo só poderá ocorrer no início do exercício fiscal subsequente. Correto. Porque esse empréstimo compulsório para investimento público, anotem para mim, ele está no 148, inciso 2. 148, inciso 2. 148, inciso 2, se submete à anterioridade. O que é exceção à anterioridade é o 148, inciso 1, que é o de guerra externa, iminência de guerra e calamidade pública, situações extraordinárias. Então, gabarito correto. Avançando. Considere que determinado estado da federação tenha publicado uma lei majorando a alíquota do ICMS de 18 para 19 e estabelecendo que sua vigência terminaria em 31 de dezembro de 2009. Então, aumentou com o prazo certo para finalizar, né? Esse aumento. De 18 para 19 ia fechar em 31 de dezembro. Considere ainda que em meados desse mês tenha sido publicada uma lei, meados de dezembro, que manteve a alíquota de 19 para o ano de 2010. Quer dizer, manteve o patamar de 19 por mais um ano. Nesse caso, a lei publicada em dezembro de 2009 viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Gabarito errado. Vem cá. Gabarito errado por quê? Nós sabemos, quando há uma mera prorrogação do tributo, o tributo foi aumentado e foi prorrogado esse aumento, não há que se respeitar
anterioridade. Vimos decisão do Supremo nesse sentido. Vamos fechar a questão? Juntos então, vamos lá. Considere que uma lei publicada em 1º de dezembro de 2007 eleve, vejam que eu peguei vários concursos da DPU, ok? Para vocês verem que o tema da anterioridade é recorrente nesse concurso. Então vamos. Considere que uma lei publicada em 1º de dezembro de 2007 eleve o IPI sobre determinado produto. Eleve o IPI. Nessa situação hipotética, é permitido à União cobrar o novo valor do imposto já a partir de 1º de janeiro de 2008. Pera lá, ele foi aumentado em 1º de dezembro, IPI, para cobrar já em 1º de janeiro? Alternativa o quê? Errada. Vem cá, alternativa errada, por quê? Porque nós vimos o IPI tem que se submeter ao prazo de 90 dias. O IPI não é exceção à anterioridade nonagesimal, tá? Então, releiam essas tabelas sobre as exceções à anterioridade. Se tiverem gostado, espero que sim, né? Do vídeo aí, que a gente relembrou esse tema da anterioridade, curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentários. Vou deixar meu Facebook, mais uma forma de contato com vocês. Tenho lá um grupo de questões comentadas de direito tributário. Facebook, Luciana Batista Santos. Canal no YouTube, Professora Luciana Batista. E o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com, ok? Qualquer dúvida, se precisarem de mim, estou à disposição. Obrigada pela atenção, ótimos estudos e a gente se vê em breve, ok? Vídeos semanais aí de correção de questões. Abraço, tchau!